Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor e advogado Carlos Eduardo. Nesse canal nós falamos sobre temas diversos, mas principalmente sobre a palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Muitas pessoas perguntam e dizem o seguinte: poxa, mas que diferença que há, né, na forma de atuação de Deus no Velho Testamento para o Novo? Parece que existem duas divindades. Alguns até, principalmente os ateus, chegam a questionar e falar o seguinte: no Velho Testamento parece que existe um Deus surtado, esquizofrênico, que no dia que não acorda bem, manda matar geral, né? É um Deus que faz chover fogo do céu, é um Deus que, se a pessoa pecar, o que ela merece é a morte por apedrejamento. O Deus do Velho Testamento é o Deus que manda matar jovens, crianças e velhos, como aconteceu no caso de Amaleque, como aconteceu no caso de Sodoma e Gomorra. E alguns perguntam: poxa, mas não tem como conciliar o Deus do Velho Testamento e hoje o Deus do Novo, o Deus da Nova Aliança, o Deus da Graça, que é um Deus tranquilo, é um Deus amoroso, um Deus paz e amor, um Deus que perdoa e até tolera o pecado. Muitas pessoas até falam: poxa, mas como crer também num Deus que, principalmente no Velho Testamento, só se revelava a profetas e dizia o que queria aos profetas e não tinha conversa com o povo, tinha que cumprir. Se não cumprisse, e se não cumprir, vai para o inferno. Ou seja, Deus é um Deus tirano, né? Então, nesse vídeo, nós vamos analisar o que mudou. Em primeiro lugar, eu quero destacar que, por exemplo, os nomes no hebraico, eles indicam função, entendeu? Nós vemos, por exemplo, quando Jabes nasce e a sua mãe dá a luz a ele em dores, aí chama ele de Jabes, que significa dores. Dei a luz a ele com dores no parto. Nós vamos ver também o nome de Jacó, que significa usurpador, e várias outras pessoas, porque nome no Velho Testamento indica caráter. E em se tratando de Deus, nós vemos que Deus é um ser extraordinário, ilimitado, grandioso, né? E assim, ele vai se revelar de muitas formas no Velho Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando a palavra de Deus diz: criou Deus, no princípio, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre a terra, né? Que fala ali que Deus criou todas as coisas, ex nihilo, criou do nada. Ele se revela como Deus Elohim, o Deus soberano, o Deus criador. E seguindo mais adiante, logo após Abraão ele guerrear ali com os 4 reis para salvar a vida de Ló, Deus se revela como El Shaddai, né? Nós vamos ver que em outros momentos, por exemplo, quando Deus se revela a Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 14, que Moisés pergunta para Deus quem ele era, Deus se revela como eu sou. E para Abraão, Deus se revelou como Deus de Abraão. Para Isaac, até a época de Isaac era o Deus de Abraão e de Isaac. Quando chegou Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Nós vamos ver Deus se revelar, principalmente ali também a Abraão como Jeová Jireh, né? Ou seja, o Deus que provê. Vamos ver Deus se revelar como Jeová Rafá, como Deus, né, que cura, Deus médico e restaurador da saúde. Note que a forma como Deus se revela em cada situação, na verdade não revela quem Deus é em sua plenitude, mas apenas a forma como que Deus opera ali naquela situação, né? Seguindo mais adiante, nós vamos ver que
Lá em Êxodo, capítulo 17, verso 20, Deus diz assim para Moisés: Moisés edificou um altar e o Senhor e o chamou: o Senhor é minha bandeira. Dizendo ali que o Senhor era a sua bandeira. Deus se revelou como Jeová Nissi. Em outro tempo, né, em Juízes capítulo 6, verso 24, quando Deus salva ali a nação de Israel, Deus se revela como Jeová Shalom. E em determinadas situações, para cada realidade, Deus revela eu acredito que menos de 1 milésimo do seu caráter. Então, a forma como Deus se revela no Antigo Testamento, em primeiro lugar, é uma parte do seu caráter de acordo com uma determinada situação, não significando que Deus é só cura, que Deus é só provisão, que Deus é só o Deus criador. Na verdade, Deus é um Deus infinito. E vamos vendo também que, por exemplo, existe uma progressão da revelação, porque, como eu falei, para Abraão, Deus foi só o Deus de Abraão. Para Abraão, para Isaac e Jacó, Deus foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para Moisés, Deus se revela como eu sou. E nós vamos vendo que, assim, seguindo aqui, ó, nós podemos ver que quando Deus se revela ali, já desde o início, para Caim e Abel, Caim apresenta o melhor a Deus. Então Deus ele revela a sua graça, a sua misericórdia. Caim não, Abel revela o melhor da sua adoração a Deus ali. E Deus manifesta a sua graça. Já Caim vai lá, pega no final de uns tempos, do resto ali da colheita, e ele é rejeitado. Note que, por exemplo, para todo aquele que busca ao Senhor e se revela assim, e quer a revelação de Deus, Deus já manifesta desde o Velho Testamento a sua graça e a sua misericórdia. Mas uma coisa que nós temos que entender é que a revelação ela é progressiva, né? Nós vemos ali que quando Jacó sobe para o Egito, ele sobe com 70 pessoas. As pessoas, de certa forma, esquecem de Deus, muitos assimilam a cultura egípcia, deixam de clamar a Deus, mas quando estão sofrendo, eles clamam ao Senhor, eles voltam a orar, eles voltam a buscar a Deus, a face do Deus Todo-Poderoso. E Deus também se lembra de que a medida da iniquidade dos cananeus se enche. E Deus levanta um resgatador, que é Moisés. E Deus se revela para Moisés como ali em Gênesis capítulo, aliás, em Êxodo 17:15, né? Como Jeová Nissi, né? Deus também vai se revelar para ele como El Shaddai, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, entendeu? E seguindo mais adiante, nós vemos que Israel, em muitos momentos, vai tentar, logo após a entrega ali da lei, Israel vai tentar cumprir a lei, vai tentar cumprir os mandamentos ali entregues, 630 mandamentos entregues, e não consegue. Pelo contrário, Israel fracassa, demonstrando assim que a lei ela não veio para dar vida, mas ela veio para demonstrar as nossas fraquezas e o nosso pecado. É o que Paulo vai dizer, entendeu? A lei mostra claramente que por ela ninguém pode ser salvo, ninguém consegue cumprir a lei. E vemos que em relação aos profetas, Deus de fato revelava a sua mensagem aos profetas para entregar para a população, justamente porque o povo não queria saber de Deus. Veja um exemplo lá, quando Deus foi entregar a lei a Moisés no Monte Sinai, que Deus falou com o povo teve medo, temeu, teve medo de morrer, e falou: Moisés, fale Deus a você, não fale Deus a nós. Ou seja, o povo vai sempre rejeitar a Deus e vai tratar a Deus de forma legalista. E a forma como que eles são tratados é a forma que eles é o entendimento que eles têm ali. Mas mesmo na época da lei, houveram pessoas que amaram a Deus, houveram pessoas que buscaram a Deus e foram tratadas com forma graciosa. Um exemplo foi Davi. Outro exemplo foi Abraão, num tempo que não havia lei. Um outro exemplo
Foi Enoque que andou com Deus, ele buscou a Deus e Deus o tomou para si. Vamos vendo, né, que quando Cristo vem à Terra, a lei cerimonial se cumpre nele. Nós vemos aí vários teólogos e estudiosos falando o seguinte: ah, não, toda a lei se cumpriu em Jesus Cristo na cruz. Não, a lei religiosa. Lembre-se que a lei entregue ali a Moisés, ela tinha três vertentes: lei civil, a lei que tinha princípios atemporais e a lei religiosa. É a lei religiosa sacrificial que se cumpre em Cristo. E essa nós não precisamos mais cumprir. Mas as leis civis e os princípios atemporais entregues ao povo judaico, nós podemos ver que Deus mesmo falou que Israel seria exemplo para as nações, entendeu? É o que acontece hoje. Eu sou advogado. Nós vemos que grande parte da Revolução Francesa, grande parte das constituições, elas têm como fundamento o livro de Deuteronômio, Levítico e assim por diante. Legítima defesa foi retirada do livro de Êxodo, do livro de Deuteronômio, do livro de Levítico, né? Essa questão da previdência, nós vemos Paulo falando na própria palavra de Deus: aqueles que têm viúvas ou idosos, que cuidem dele, pois aquele que não cuida da sua família, ele nega a fé e é pior do que o incrédulo, né? E assim nós vamos vendo que quem é que muda na verdade? Quem muda não é Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que muda é a forma como ele se revela e a forma como Deus, a função que Deus vai cumprir ali naquele texto em que ele está se revelando. O que muda, na verdade, não é Deus. Deus é o mesmo. Ele não está, Deus não pode ser surpreendido, como vai dizer a teologia do teísmo aberto, que Deus está em constante desenvolvimento, que Deus muda. Deus agiu de uma forma no Velho Testamento e agora Deus age de outra no Novo. Na verdade, isso é uma mentira, não amparada pelas Escrituras e pela Palavra de Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que muda é a revelação, né? A ideia de revelação é a mente do povo que vai, assim, progredindo em relação à revelação da Palavra de Deus. Portanto, nós não podemos querer cobrar de Abraão, de Isaac, do povo de Israel no Velho Testamento o mesmo entendimento que nós temos hoje, porque até mesmo os anjos, como o livro de Efésios vai dizer, a sabedoria de Deus e os mistérios do Senhor são conhecidos através da igreja. Então, no caminhar da igreja, no caminhar histórico do desenvolvimento econômico das nações e das populações da terra, é que Deus ele vai revelando o seu mistério, a sua sabedoria, o seu propósito através da igreja. Entendeu? Nós vemos que até a época de Jesus, os judeus, na verdade esperavam um Messias que viesse ser líder, ser rei, ser nomeado rei de Israel e que viesse lutar contra Roma. Inclusive quiseram fazer isso com Jesus muitas vezes, entendeu? Quiseram nomeá-lo rei dos judeus, rei de Israel, e esperavam que ele fosse levantar e gerar um motim, uma rebelião, conforme ali criam a linhagem dos Macabeus, e que eles seriam libertos e que esse reino se expandiria por toda a terra. E na verdade não foi esse o propósito de Cristo, porque ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio morrer pelos meus e pelos seus pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Entendeu? Então veja que não há diferença entre Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Porque Deus é o mesmo. O que muda é a percepção da revelação que as populações e que o ser humano vai tendo no desenvolver da história humana. Entendeu? Deus, ele sempre foi amoroso. Ele sempre foi um Deus misericordioso. Ele sempre foi um Deus imanente, transcendente, com todos os atributos que nós conhecemos hoje. Entendeu? Mas nós vemos que os judeus esperavam um Salvador, um Messias que viesse ser como Davi. E aí Cristo frustra os judeus, né? Inclusive João capítulo 1, verso 11, 12 e 13 vai dizer: veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
né? A saber, não aqueles que vieram da carne, mas que nasceram do Espírito. E aí os judeus rejeitam a Jesus, crucificam a Jesus, para que o plano de Deus se expandisse e surgisse a igreja, e hoje eu e você viéssemos a crer no Senhor. Então, falar que o Deus do Velho Testamento é um Deus surtado, é um Deus esquizofrênico, que manda matar geral, revela no mínimo ignorância. E inclusive comparar esse Deus com o Deus do Novo Testamento, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Da mesma forma que hoje nós vemos, por exemplo, um estuprador, alguém que cometeu um homicídio, e a gente clama por justiça, naquela época os cananeus eram muito injustos, inclusive Deus manifestou misericórdia na vida deles durante 430 anos, esperando que eles viessem se arrepender, e quando eles não se arrependeram, Deus levanta Israel como chicote ali contra aquelas atrocidades que eram estupro de menores, que eles queimavam seus filhos ao deus Moloque, né? Eles praticavam cultos com prostituição e orgias a Deus Aserá, entendeu? Eles faziam coisas abomináveis aos olhos de Deus, e Deus usa justamente a Israel para punir aquelas nações. E quando Deus ordena ali a Samuel para punir a Amaleque, que era canibal, que praticava também ali o sacrifício de crianças, aí muitos hoje olham, não conhecem, com um reconhecimento raso, falar: Deus é um Deus ditador, é um Deus cruel, é um Deus que manda matar. Na verdade, Deus estava executando justiça e juízo, como todos querem. E quando Deus muitas vezes executa o juízo, a pessoa fala: ah, não, Deus é um Deus carrasco. Eu quero te falar, meu querido, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Deus é plenamente confiável em todas as suas decisões, ainda que nós não entendamos. Entendeu? Porque os mistérios revelados são para nós e para nossos filhos, mas aqueles que Deus não revela são para Deus, que o deu, conforme vai dizer em Deuteronômio 29, 29. Então eu termino esse vídeo falando que não há diferença entre o Deus do velho e o Deus do novo. O que muda é a revelação do povo com o passar do tempo e da história, né? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, recomende esse vídeo para os seus amigos, analise, converse com o seu líder, com o seu pastor, e qualquer coisa nós estaremos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.